Tecnologia na construção. Oferecimento Faxon. Casas inteligentes. Marcelo Sommer, ele que é o proprietário da Faxon Casas Inteligentes, está aqui conosco nesse quadro que a gente deu início na semana passada, falando em tecnologia na construção. E quando a gente fala em tecnologia e construção, já uma das primeiras coisas que vem à mente é a questão da internet. Quem não quer ter uma internet e que de preferência que ela funcione, que não fica ali travando, seja no seu Wi-Fi, seja na sua televisão smart, né, ligada diretamente aí no cabeamento, e não é tão simples, não é? Tem que ter uma estrutura toda preparada e a gente vai falar sobre isso. Tudo bem, Marcelo? Bom dia. Tudo bem, bom dia a todos. Bom dia. Então, Ricardo, o rede cabeada e o Wi-Fi faz parte dos projetos de tecnologia. E a gente percebe, às vezes, que não tem a atenção devida, né? Hoje a internet já é praticamente mais importante que água e luz em casa, né? E, às vezes, isso aí se confunde um pouco. A gente estava conversando antes, até foi uma sugestão tua esse assunto, né? Eu acho que tu tá com problema de internet em casa, Ricardo. Tô desconfiado. Não posso reclamar, mas já tive problemas. Mas a gente dividiu aqui em 3 partes, assim, porque a gente vê que as pessoas têm muitas dúvidas ainda, né? Uma coisa é a internet que tu contrata para tua casa. Tu contratou um provedor lá, contratei 200, 300 megas de internet. Pronto. Isso foi contratado até chegar ali na chegada da tua casa. Agora, dali para dentro, a gente tem mais 2 situações, que é a internet cabeada e a internet Wi-Fi. A gente começa falando um pouco da cabeada, que eu costumo dizer que a gente veio de uma internet cabeada, nós fomos para o Wi-Fi e a gente voltou para o cabeado. Por que eu falo que a gente voltou para o cabeado? Que após a enxurrada, a entrada aí dos streamings de vídeo, né? Netflix, Amazon, fica complicado tu rodar uma série, um filme, estando Wi-Fi, que tu está com metade da velocidade, começa a trancar. E começou a se fazer necessário de novo o cabo. E a gente vê que tem muitas obras sem essa estrutura. E a gente fala isso com propriedade porque acaba acontecendo quase que diariamente, né? Que os clientes solicitam que a gente vá lá fazer uma internet cabeada para as TVs, enfim, para um home theater, para um escritório, e a gente não encontra tubulação, não encontra estrutura para isso, né? E hoje, quando a gente fala em distribuir, né? Chegou lá, eu contratei o meu provedor. Então tem essa chegada, tu tem que distribuir isso com cabos, naturalmente vai precisar um switch para distribuir toda essa infra, né? Até a gente tem algumas fotos ali de alguns exemplos de infraestrutura. Já vamos mostrar aí para quem está na live no YouTube e no Facebook. Exato. Mostrar como é que muitas vezes é feito e como é que deveria ser feito. E uma foto que não está ali é que às vezes a estrutura de obra ela acaba com uma coisa que já vem de tempo também, assim, num copia e cola lá, que tem um quadrinho de VDI 30x30 para a chegada da internet e distribuição. Mas aí tu tem que colocar um switch para distribuir isso e ele não vai caber ali dentro. Então o que acaba? Às vezes acaba indo para um móvel da sala, que aí tu vai tirar o sinal dali, vai para o móvel, e do móvel da sala tu vai distribuir esses cabos. Então tu vai abrir teu móvel da sala, parece uma loja de fios, né? Então a gente defende muito na infraestrutura para isso, nos projetos de tecnologia, tu saber direitinho aonde vai e ter o espaço devido para isso, para depois não ter dor de cabeça e poder cabear direitinho, né? Então essa é toda a ideia. E quando a gente vai para o Wi-Fi, o cabeamento, a estrutura de cabos, ela também faz parte. Porque, de novo, tu contratou lá o provedor, ele colocou, às vezes ele até coloca um roteador, né, junto no pacote. Mas tu começa a andar pela casa, na metade da casa já não pega sinal. Então tu vai ter que botar repetidores, tu vai ter mais de uma rede na tua casa. Só que se tu não tiver a estrutura para chegar com um cabo lá, tu também não consegue colocar, e aí tu tem que fazer aqueles repetidores que acaba dando problema. Então, para a internet Wi-Fi, que a gente recomenda, que a gente chama de internet de alta performance, que é fazer ao invés de roteadores, que hoje tem aqueles de 4 antenas, né, que ficam lindos ali no móvel da sala, a gente fazer isso com os access point, que são nada mais, nada menos que aqueles disquinhos redondos que ficam no teto, né? Então, a gente faz o projeto, vê se precisa 2 ou 3 ou 4 disquinhos para dar a cobertura total da casa. Só que a grande sacada é que tu vai ter uma rede só e tu não percebe quando tu saiu de um para o outro. Então não tem aquele negócio, tu tá aqui na sala, tá pegando o roteador lá de dentro, que tá pouco sinal e não trafega, e aí já dá vontade de jogar celular até na parede, né?
Só que a gente entra no cabeado novamente. Se eu não tiver prevendo um cabo para chegar nesses disquinhos de teto, eu também não consigo executar. Então hoje acontece muito que a gente é chamado para isso, chega nos lugares, a cada 10 casas, apartamentos que a gente acaba executando no máximo uma. Porque as pessoas, mas eu vou ter que quebrar tudo e tal. Então acaba ficando com uma internet ruim, né? Então por isso que a gente bate muito nos projetos de tecnologia, fazendo isso lá no início da obra, pensando isso, depois o cliente tem o direito da escolha, né? Se ele quer fazer de alta performance, ele faz. Se quer fazer com roteador, ele também faz. Agora, no momento que tu não pensa em infra, resta só fazer realmente com os roteadores, né? Esse de alta performance, como a gente pode ver nas imagens aqui na nossa live, realmente deixa o ambiente bem mais bonito, bem mais organizado. E organizado e principalmente o sinal, né? Que qualidade. Eu acho que é o grande problema, né? É isso, né? Tu tá um lugar com sinal, o outro sem sinal, né? E hoje, como a gente comentou, né? Tão importante quanto água e luz, hoje a gente depende de tudo, né? Hoje os softwares, tu vai trabalhar em casa, é tudo na nuvem, né? Então tu necessita tanto do cabo quanto do Wi-Fi praticamente o tempo todo, né? Filhos fazendo trabalho, hoje tudo é online, né? Se tem uma coisa que irrita a gente hoje em dia, tu tá olhando um filme, por exemplo, como tu falou no streaming, e daqui a pouco começa aquela bolinha, fica lá carregando e tu não para de carregar e demora ou trava o filme várias vezes, e irrita bastante, né, Marcelo? E o Marcelo até falou, né, talvez tá com problema de internet. Eu, no momento, hoje, não tenho o Access, né, que seria o ideal, mas eu tenho essa situação, de ter 2 pontos com internet, daqui a pouco tu tá num ponto conectado, tu sai da sala e vai pro quarto, e aí tu não troca o teu sinal, tu tá com o sinal mais fraco, e aí não carrega as coisas, tu tem que ir lá, sair do Wi-Fi e entrar de novo para carregar. Exatamente. E eu vou te dizer que já foi pior. Por que eu falei que já foi pior? E aí a importância desse quadro também de falar, de pensar antes, atenção construtoras, né? Eu moro num prédio onde, até eu fiquei sabendo depois, quando estávamos colocando alguns cabos a mais, tentando melhorar a questão, a internet normalmente, ou o cabeamento, normalmente chega pela sala da cozinha e depois distribui para os quartos. No nosso apartamento chega no quarto, e do quarto vai para a sala e para outros lugares. Então é meio contrário já esse caminho. E aí, quando tu quer passar um cabo, já não tem espaço nos canos, aí já não consegue fazer o negócio chegar. Então, eu não lembro agora exatamente, mas gastei alguma grana para conseguir colocar um segundo ponto né, de internet, um no quarto e um na sala, para melhorar o sinal como um todo, né? Deu um trabalho, deu um gasto, mas hoje em dia deu uma evoluída. Não é esse aí ainda, né? Que seria exatamente, o ideal. E pelo que tu fala, eu também nem sei se eu teria condições de instalar, porque se para colocar esse sistema tu teria já que foi ter difícil. A tubulação no teto para isso, né? Exato. Então é um trabalho que a gente faz muito também junto com as construtoras, porque o investimento lá na obra, ele nada mais é do que mangueiras. É tu pensar o local, né, de cada equipamento e deixar as mangueiras para poder, vamos lá, se tu quisesse colocar agora os access points, né, os disquinhos no teto, a gente precisaria uma tubulação que estivesse chegando lá. Então, se tu tem a tubulação, tu consegue fazer. Então, a gente sempre fala que o projetar a tecnologia não é caro. É praticamente a estrutura de mangueiras, né? É infra disso, para poder depois ter esse direito da escolha. Por isso, especialmente para quem está pensando em construir a sua casa, quer ter a questão de tecnologia, porque hoje em dia ela é fundamental, né, nas casas, o negócio já é se programar antes. Exatamente. E aí, quer solicitar um orçamento, manda o WhatsApp ali pro Marcelo, pro pessoal da Faxon Casas Inteligentes, que é o 98209 0020. 98209 0020.